Tem mais uma notícia. O governo decidiu hoje manter aquele imposto de 12% sobre exportação de petróleo. Em nota, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior afirmou que a decisão foi tomada após o aumento da tensão no Oriente Médio e o retorno dos ataques dos Estados Unidos ao Irã. Essa medida terá uma validade de até 60 dias e será reavaliada após 30 dias, a depender, claro, de como estiver a situação na guerra lá no Oriente Médio. Eu vou começar com o Bruno Musa, que trouxe, inclusive, reflexões a respeito das questões econômicas decorrentes do conflito no Oriente Médio. E essa decisão do governo, Bruno? Veja, mais uma decisão completamente fora de ideias que funcionam como um todo. O governo vê como tudo a solução para uma taxação e não fala sequer em cortar gastos, absolutamente. Isso em decisão de longo prazo. Quando nós falamos de imposto, ou de impostos no geral, eu sempre faço questão de deixar aqui a minha contribuição do meu pensamento do que eu acredito que seja. Imposto nada mais é do que uma retirada forçada daquilo que você produz. Lembre-se, você sai de casa, trabalha 5 meses para sustentar o governo. Depois de 1º de junho, é o primeiro dia que você consegue ter alguma coisa para você. Mas aí do teu carro que você comprou, que você já tomou um crédito para isso e pagou imposto em cima do crédito, você vai pagar o IPVA. Quando você consegue financiar a tua casa e pagou imposto em cima do crédito para financiar a sua casa, você também vai pagar o IPTU. Fora todos os outros impostos que você compra, que você paga ao comprar qualquer produto na prateleira, na ponta final. E você não tem a quem recorrer, e você não sabe para onde vai esse dinheiro. Então, está na hora da gente começar a questionar esse tipo de coisa. E uma pesquisa muito interessante foi feita na semana passada a respeito disso, que o brasileiro preferiria pagar muito menos impostos e escolher o serviço que ele quer consumir. Mas, enfim, isso seria basicamente tirar o poder das mãos dos políticos e talvez a tecnologia esteja mostrando isso para as pessoas. Mas imposto de exportação, mais especificamente, Caniato, nunca funcionou em lugar nenhum. Veja, o próprio Milei, quando ele assumiu na Argentina, ele falou que o primeiro imposto que ele começaria a retirar seria o de imposto de exportação, porque é simplesmente inibidor de uma das atividades importantes do país. Nós temos dentro da nossa balança comercial um superávit importante em que faz com que a gente tenha um fluxo de dólar entrando aqui também. E ao inibir esse tipo de exportação, ou melhor, dificultar, encarecer esse produto, nada mais será para arrecadar em um governo que não cansa de aumentar os seus gastos em termos reais acima da inflação. Ele dirá todos os tipos de desculpas, que precisa ter imposto maior para exportar uma quantidade menor e manter a oferta de produtos aqui dentro, e aí uma oferta maior, o preço cai, mas nós continuamos dependendo do produto refinado aqui. Você não consome o produto bruto, você não faz absolutamente nada com o petróleo bruto. Então, nós dependemos da importação. E por que nós dependemos da importação? Porque foram roubados mais de 100 bilhões ao longo dos últimos anos para construir as refinarias. E nós não temos capacidade de refinar aqui dentro do Brasil. Então, o problema, novamente, é estrutural. E as soluções no Brasil sempre são soluções paliativas de curto prazo para satisfazer os anseios populistas que se aproximam das eleições. É importante essa explicação do Bruno. Eu só vou reforçar, porque o comitê defendeu que a manutenção da alíquota busca justamente preservar as condições de abastecimento do mercado interno e garantir a matéria-prima para as refinarias brasileiras. Não tinha nem lido isso, mas não tem novidade nenhuma. Mas é interessante, porque o Bruno traz as informações, mas eu acho que tem uma reflexão que é fundamental, né, Dávila? Não somos autossustentáveis, só que querem garantir o abastecimento interno, mas mesmo assim nós precisamos de insumos e do refino feito no exterior, né? Aliás, vamos dar um exemplo, né, Bruno Musa? A refinaria de Abreu e Lima já custou 58 bilhões de reais e não refinou nada até agora. Essa é uma só, tem outras, né, Davi? Essa é uma só. Mas é isso, o que está refinando é o bolso de picareta, é o bolso dessa república de rabo preso, é essa turma que está ganhando dinheiro. Agora, refinar petróleo que é bom para o país, isso não está acontecendo, não. Segundo ponto, o governo nunca criou estoque de emergência. Todo país do mundo hoje tem estoque de emergência. Nós não temos nada. Nós vivemos da mão para a boca o tempo inteiro.
Ou seja, mais uma vez, essa visão de curto prazo, oportunista, só pensando usar estatal como aparelhamento político, tudo isso mostra falta de visão, falta de estratégia, justamente para atravessar períodos de crise, como deveria ser. Nós temos um estoque mínimo de alguns meses de combustível de óleo diesel no Brasil, nós não temos, e além de tudo, o desperdício de dinheiro público com a corrupção, a sem-vergonhice, como ilustra bem o caso das refinarias, entre elas Abreu e Lima. Medida tomada em caráter temporário, 60 dias, mas haverá uma reavaliação depois de um mês. Depois de 30 dias, aí sim poderia, a depender do cenário internacional, acabar ou reduzir o imposto. Você, Mota? Não vai acabar nem reduzir. Essa estratégia não existe na mentalidade do Estado brasileiro. Deixa eu ser justo aqui. Pela primeira vez, eu não vou me referir exclusivamente ao governo do PT ou aos governos de esquerda, porque imposto está na cabeça dos políticos brasileiros. E a razão é muito simples. Eles vivem do imposto. É o imposto que paga os salários, os benefícios deles e dá as tais emendas que fazem a alegria do político. Então é inconcebível para o político pensar em reduzir imposto. Ontem ou anteontem eu vi a notícia de um projeto de lei que foi apresentado e que está em andamento no Congresso para mudar a forma de cobrança do IPVA. Parece que esse projeto vai limitar o IPVA a 1% do valor do carro e agora vai ser cobrado pelo peso do carro, enfim. Eu perguntei, por que não se acaba com o IPVA de uma vez? Porque os políticos brasileiros não têm a coragem de acabar com o IPVA. Aí muita gente perguntou, muito apropriadamente, e acaba também com o IPTU. Imposto sobre a propriedade é um absurdo, é pornografia. Quando você compra o carro, você paga mais da metade do preço do carro em imposto. Não existe lógica nenhuma em você ter que continuar pagando imposto para o Estado não tirar o seu carro de você. Com a casa é a mesma coisa. Se você fica sem pagar o IPTU, você perde o seu imóvel. Isso é um absurdo. Para as pessoas entenderem como isso é absurdo, imagina amanhã, tá? Eu vou falar com medo de alguém do governo escutar essa ideia e aprovar. Amanhã o governo começa a cobrar imposto sobre a propriedade da geladeira. Se você tem uma televisão, você agora todo mês vai ter que pagar um imposto porque você tem uma televisão. Isso é um absurdo. Agora, essa ideia, ela não cabe na cabeça do político brasileiro. Acabar com o imposto. E olha, é acabar sem criar uma compensação, porque a compensação tem que ser enxugar os gastos do Estado. Então acaba com o IPVA, né? Muita gente acha que IPVA ele é usado para cuidar das estradas. Não é isso. O IPVA ele vai para o caixa do governo. A mesma coisa com o IPTU. Ele vai para o caixa da prefeitura. E sabe o que a prefeitura faz com esse dinheiro? Aqui no Rio, ela contrata show de artista estrangeiro milionário. Pois é, deixa só, para a gente encerrar essa discussão, vou até pedir um comentário breve do Bruno Musi, daqui a pouco a gente tem que dividir a rede, mas quando a gente olha para essa situação, muitos acabam refletindo a respeito da participação do governo na Petrobras. Tem muita gente que defende que o governo não tenha participação nenhuma, mas há também quem entenda que é preciso abrir o mercado de petróleo e gás aqui no Brasil. Você vê dessa forma também, Bruno? 2 minutos. Sem dúvida, o mercado tem que ser aberto. O mercado se regula e vale lembrar, como eu sempre falo aqui, o mercado que todo mundo transforma em algo abstrato somos todos nós. Qualquer pessoa, não importa a renda, não importa, são pessoas que consomem e que tomam decisões de consumo. E essas decisões você não sabe o que vai consumir amanhã, porque tudo ao nosso entorno muda. Então o mercado não é um mecanismo de distribuição, ele é um mecanismo de cooperação entre todos e nós não sabemos quais serão as nossas próximas ações. E aí que está o brilhantismo da coisa. O que produzir amanhã, onde investir amanhã, nós não sabemos hoje. Quando você senta
centraliza isso na mão de poucos, as decisões geram má alocações e, consequentemente, prejuízos. É isso que nós vemos, mas a narrativa sempre será outra. Então, quanto mais aberto o mercado, maior a probabilidade, aberto de verdade, tá? Não é trocar um monopólio estatal por um monopólio privado porque você é amigo do rei. Aberto de verdade. Genuinamente aberto. Aí sim, o consumidor terá muito mais capacidade de escolha indo diretamente ligado àqueles empreendedores que conseguem agregar valor. Os que não conseguem, não tem por que receber subsídio e saem do mercado. Mercado aberto privilegia especialmente aos mais pobres.